Estima-se que mais de 10 mil rádios comunitárias não legalizadas estejam em funcionamento no país. A burocracia para a legalização das emissoras é o principal obstáculo a ser superado, mas não é o único. O Ministério Público Federal deu início a uma série de audiências públicas para discutir a situação das rádios comunitárias no Brasil e buscar soluções para democratizar os meios de comunicação. Trabalhando há 20 anos em rádios comunitárias na periferia do Rio de Janeiro, Ângelo fala com orgulho dos resultados conquistados. Lá no Realengo a gente tem o rio Piraquara, que é um rio muito poluído, muito sujo, as pessoas jogam lixo. A gente começou a fazer uma campanha nesse sentido, você começa a ver resposta. Aí você vê os mutirões acontecendo para a limpeza do Parque da Pedra Branca. Isso tudo feito a partir das manifestações da rádio. Dar voz à população é o objetivo maior das rádios comunitárias. No Brasil, elas foram instituídas pela Lei 9.612, de 1998. Entre as finalidades estão difundir ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais, estimular o lazer, a cultura e o convívio social, prestar serviços de utilidade pública, permitir a capacitação da comunidade para o exercício do direito de expressão. A rádio comunitária é uma forma radical de realização do que está posto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 19. É a possibilidade da população, daqueles que nunca tiveram vez nem voz nos meios de comunicação social, eletrônicos, notadamente rádio e televisão, de poderem dizer a sua palavra. Mas a mesma lei que define os objetivos das rádios comunitárias também estabelece regras e limites para que elas sejam autorizadas a funcionar. As emissoras devem ter área de cobertura restrita e operar em baixa potência, no máximo 25 watts. Uma rádio comercial opera em 50 mil watts. A lei diz ainda que as emissoras devem ser de responsabilidade de fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos e proíbe a venda de espaço comercial. Mas as rádios comunitárias podem receber apoio cultural. A legislação impõe muitas restrições às rádios comunitárias, algumas delas no sentido que acabam inviabilizando o seu funcionamento. O fato, por exemplo, de eles não poderem fazer nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de medida que possa captar recursos, faz com que eles sejam obrigados, algumas vezes, a se alinhar com determinados ou patrocinadores ou interesses que acabam, digamos, desvirtuando a sua natureza. Então, acho que seria importante que nós pudéssemos arranjar um ponto de equilíbrio entre a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, essa democratização da comunicação, junto com aspectos econômicos e aspectos legais. Para discutir o tema, o Grupo de Trabalho de Comunicação Social da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão realizou audiência pública em São Paulo, que contou com a participação de representantes de rádios comunitárias e comerciais, de organizações de direitos humanos e também da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Esta é a primeira de 5 audiências públicas que serão realizadas em todo o Brasil para discutir os desafios e as perspectivas das rádios comunitárias no país. O objetivo é ouvir o maior número possível de relatos e chamar a população para o debate, conhecer os obstáculos para encontrar a melhor maneira de superá-los. O Brasil ainda aplica leis penais, criminaliza, inclusive impondo regimes prisionais para dirigentes de rádios comunitárias que fazem isso. A gente acha que isso é impraticável, a gente tem uma lei, na verdade, que obriga as rádios comunitárias a caírem praticamente num cerco de ilegalidade para poderem funcionar. Segundo o Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, o Brasil tem hoje 5 mil emissoras autorizadas e pelo menos mais 10 mil em operação, mas ainda não legalizadas. A fiscalização cabe à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A fiscalização em rádio é resultante de um convênio com o Ministério das Comunicações que abre uma demanda. Fora isso, de ofício, nós fazemos as fiscalizações quando há denúncia aí de local diferente ou de irregularidades técnicas. Se autuada, se for alguma coisa que pode ser corrigida na hora, é corrigida. Se for alguma coisa muito gritante, está fora do local, um equipamento não homologado ou uma interferência prejudicial, principalmente na aeronáutica, aí é interrompido. O representante da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que reúne as emissoras comerciais, diz que a entidade não tem nenhuma restrição às rádios comunitárias, quer apenas que a lei seja respeitada. O que a ABERT defende? Defende
a execução ou a aplicação da lei, né? Assim como as emissoras comerciais se submetem à lei, então nós também nos submetemos, a radiodifusão comunitária também deve se submeter. Para o procurador, é preciso mudar as regras. Hoje, a legislação brasileira não é uma lei que visa a democratização dos meios de comunicação. Lamentavelmente, ela acaba gerando uma concentração de mídia, uma concentração da propriedade de meios de comunicação, e a rádio comunitária, como é fruto de democratização da comunicação, ela fica numa situação de bastante, digamos, inferioridade com relação às outras mídias.